Estamos de volta com o Estilo de Vida e agora nós vamos conversar com o doutor, que é médico veterinário e também presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do Amazonas, Carlos Carneiro. Carlos Carneiro. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. E aí nós vamos complementar o nosso bate-papo do dia sabendo sobre a ação do Conselho Regional de Medicina Veterinária que está acontecendo agora para profissionalizar os pet shops. Na verdade, é para diferenciar o que pode ser realizado dentro dos pet shops, que na verdade é comercialização de produtos veterinários, aí, o medicamentos, acessórios, a ração, produtos de embelezamento, mas não pode ser feito de forma alguma qualquer tipo de atendimento clínico, né? Não pode ser feito vacina, consulta dentro do balcão, no balcão ou dentro de um pet shop. E por que se percebeu a necessidade dessa campanha, de toda essa ação? Olha, essa campanha surgiu de várias denúncias que ocorreram no Conselho Regional de Medicina Veterinária e também de denúncias de profissionais veterinários que perceberam que está aumentando o atendimento irregular de profissionais não habilitados, na verdade, balconistas, e que levam os animais geralmente a procurar posteriormente um consultório veterinário ou uma clínica veterinária, e os animais já estão debilitados, foram mal orientados, vacinados com vacinas inadequadas, sofreram procedimentos de pessoas não habilitadas e finaliza lá no veterinário, no profissional habilitado. Então, nem todos os profissionais que se dizem da área de medicina podem trabalhar com todos os tipos de animais e com todos os tipos de ação relacionada a esse animal. Sim, sim. O que a gente quer deixar bem claro para a sociedade é que o local para você levar seu cão, que apresenta qualquer problema de doença, de patologia, é para um médico veterinário devidamente habilitado e que ele seja atendido num consultório, numa clínica ou num hospital veterinário e não no balcão de pet shop. E de que forma a gente tem certeza de que aquele local, mesmo sendo um pet shop, mesmo tendo toda a questão da rigorosidade certinha na lei e tudo mais, como que a gente sabe, tem certeza que esse local é apropriado para cuidar do bichinho? Fundamentalmente a sociedade, o cidadão tem que saber que o atendimento clínico, assim como na medicina humana, ele tem que ocorrer dentro de um consultório onde tem os devidos aparelhos, devidas instalações para atendimento clínico do animal, que vai ocorrer num consultório veterinário ou numa clínica ou mesmo no hospital veterinário, e que essas condições não vão se reproduzir de forma alguma dentro de um pet shop ou em cima do balcão de pet shop. E como médico veterinário, existe alguma forma de cuidar dos animais dentro de casa? Sim, o cuidado dentro de casa, você pode ter esse cuidado desde que tenha uma orientação médica veterinária. Com certeza você vai ter seu veterinário que atende o seu animal constantemente, com alimentação, os cuidados da higiene, os cuidados com banho semanais ou quinzenais, com corte de unha, com a limpeza de tártaro, o animal se alimentar sempre de ração, que é o alimento mais adequado a ele. Esses são os cuidados básicos que você pode ter com o animal. O que seria essa limpeza de tártaro? É a mesma coisa que acontece com a gente? Seria nos dentes? Mesma coisa que acontece com a espécie humana, né? Então há um cúmulo de detritos na dentição do animal e isso leva a fazer o depósito nos dentes e fazer a limpeza da tartarotomia. E quais são os cuidados que a gente tem com esse animal? A gente percebe agora que tem os dentes, eu nem imaginava que cuidava de dentes de animal. E aí tem os pelos, né? Tem animais que são peludos e todas essas questões. Quais são as partes do animal que precisam de uma atenção específica? Olha, especificamente basicamente o que você falou, é a dentição, e aí você vai corrigir isso utilizando a ração adequada ao seu animal. E a pelagem a gente tem que perceber que o animal ele tem uma pele mais sensível que a espécie humana. E nós temos, por exemplo, 14 camadas de epiderme, de pele, etc. E isso dá uma proteção maior a gente, por isso que nós temos menos quantidade de pelo no corpo que o animal tem uma pele muito mais sensível. Tanto é que, por exemplo, problemas dermatológicos em cão é muito mais comum que na espécie humana. E por isso que ele tem a pelagem mais densa. E a pelagem do cão, ela é renovável. Ao contrário da nossa, que cresce constantemente, o cão é renovável a pelagem. Então, esse cuidado com o banho, com a escovação do animal é fundamental. Vamos explicar para o público o que significa castrar. Porque a gente fala muito em castrar, mas eu acredito que algumas pessoas talvez não saibam o que significa realmente isso. Olha, a castração é uma maneira de fazer o controle populacional dos animais.
E aí o veterinário vai proceder à retirada do testículo do animal, no caso do macho, e retirada do útero ou apenas do ovário da fêmea. Se aconselha realmente tirar logo todo o aparelho reprodutivo da fêmea, né, para evitar a ciclagem, etc. E é realmente aconselhável que a gente castre em toda situação, todo animal que eu pegar para mim, eu preciso castrar? Sim, inclusive já tem legislação municipal que determina isso. Porque isso vai dentro do controle populacional dos animais. E é importante, se você não tem intenção de reproduzir, você castra, o animal vai ter uma vida normal, uma vida bem tranquila com a sua família, no seu conviver. Doutor, qual é a importância das vacinas para a saúde do animal? As vacinas são fundamentais, assim como na criança humana, no cão jovem, a vacina é fundamental, que previne algumas viroses caninas muito agressivas, como a parvovirose e a sinomose. Então é necessário que aos 45 dias você faça uma vacinação adequada, repita com 60 dias, com 90 dias, e depois a última vacina seria antirrábica, que vai estar aproximadamente uns 60 a 90 dias. Então, todos os animais precisam ser vacinados e existem lugares específicos para essa vacina? Existe. Que seria o pet shop? Não. A vacina, alguns pet shops comercializam ela, mas o local de vacinação adequada é no consultório, na clínica ou no hospital veterinário, não no balcão de pet shop. Quais são as doenças mais frequentes que os veterinários recebem? Olha, as mais frequentes são animais jovens. É a sinomose, que é uma doença que afeta o sistema nervoso central e causa algumas alterações nervosas do animal. E a parvovirose ou gastroenterite hemorrágica, em que o animal tem vômito e diarreia. É correto afirmar que os animais, que a rotina dos animais digamos que alterada, muito alterada por causa da rotina dos humanos? Sim, isso já está comprovado. Muitas vezes o humano, isso aí vai da parte do bem-estar animal, que é uma área emergente da medicina veterinária, tem estudado o comportamento animal e muitas vezes os nossos procedimentos domésticos promovem alterações comportamentais e até fisiológicas dos animais. Como, por exemplo, você alimentar o animal com salada de fruta, com salada de verduras. O animal ele é fundamentalmente carnívoro. Então, você está alterando lá a flora intestinal do animal, alterando a mucosa estomacal do animal. E essa relação, em relação à comida, realmente é muito importante. A gente pode dar comida que a gente come para o animal ou não? Mesmo sendo carne, mesmo sendo alguma coisa mais próxima ao que ele come normalmente? Olha, na verdade, se você for dar comida que elementos você come no dia a dia, não. Porque tem condimentos, tem gordura, o animal tem um fígado mais sensível que o nosso. Então você vai ter problemas geralmente de falta de apetite posterior, problemas hepáticos, vômitos e várias outras alterações. Mas em algumas situações a gente percebe que o animal se adapta, por exemplo, a um picadinho, sem gordura, apenas com sal. Ele se adapta a esse tipo de alimento, desde que tenha como fundamento que ele é um animal carnívoro. Então, caso essa comida seja feita de uma forma específica para ele, pode ser dada? Pode ser dado. Agora, você nunca pode abrir mão da ração, Precisa ser complementar. Isso aí é um quitute que você vai dar para o seu cão, que existe já quitutes industrializados, né? E existe aqui na nossa região é muito quente, então a gente já tem visto, por exemplo, sorvete específico para cachorro, para gatinho. É saudável e liberado dar isso para os animais? Falando de medicina veterinária, não. O animal, ele tem o instinto dele, tem a origem dele, ele é um animal que ele descende diretamente do lobo. Ele tem os seus instintos naturais e nos instintos naturais dele não tem comer sorvete, não existe essa possibilidade. Mas a nossa espécie tem mudado esses hábitos alimentares dos cães. As roupinhas, inclusive, seriam também uma forma bastante característica de mudar um pouco o instinto desse animal. Ou não, é tranquilo colocar de roupa de gente normal e fantasiado? Não, aí eu já concordo, acho que não há problema nenhum, até porque muitas vezes, dependendo da região, até bom ter uma roupinha. Por exemplo, São Paulo, no período de frio, os animais todos usam uma roupinha adequada. Eu acho que não há problema nesse caso, você não está alterando nenhum instinto do animal. Qual o tipo qual é a periodicidade, desculpa, gente, que a pessoa precisa levar o animal até o veterinário? De uma em uma semana, de um em um mês? Como que a gente faz? Pergunta muito interessante. Na verdade,
o correto seria levar seu animal, desde que ele fez todo o esquema de vacinação, receber os cuidados iniciais a cada 6 meses para fazer uma avaliação física do animal, uma inspeção, conversar mesmo com o seu veterinário, falar do comportamento dele, se houver alguma alteração comportamental. Seria fundamental você ir pelo menos uma vez ao ano num médico veterinário que lhe acompanha para fazer um check-up no seu animal. A nossa telespectadora quer saber de que forma que ela consegue de que forma que ela sabe que o veterinário, o profissional veterinário, é uma pessoa confiável para cuidar do animalzinho dela. Olha, a primeira coisa que você tem que perceber é o local onde está sendo atendido o seu cão, seu animal de estimação. Se o local é adequado, se tem os equipamentos adequados, se o profissional está devidamente paramentado. E se o animal, que o profissional ele está fazendo todos os procedimentos adequados, como fazer um prontuário veterinário, examinar seu animal, fazer a inspeção visual, a palpação do animal, analisar, na verdade, ele tem que ver pelagem, patas, mucosa bucal, mucosa conjuntival, a conjuntiva do animal, observar, inclusive, a mucosa anal do animal, verificar a temperatura do animal, usar o esteto para auscultar tanto o pulmão quanto o coração, todos os procedimentos médicos veterinários necessários, que você vai perceber que ele é um profissional habilitado para aquilo. E, doutor, se eu tenho, por exemplo, uma situação, acontece que eu tenho uma tartaruga, já aconteceu isso comigo, a gente tinha uma tartaruga, o nome dele era Ernesto, a gente deu o nome de Ernesto, e aí ele ficou, o cachorro que a gente tinha na mesma casa quis comer o Ernesto e machucou o Ernesto, ele ficou muito machucado. Mas como era um horário muito avançado, a gente não conseguiu levar o veterinário imediatamente. A gente não tinha nenhum veterinário 24 horas perto de casa e a gente não sabia como proceder. Colocamos em água quente, morna, para ver se aliviava um pouco da dor, porque parecia que ele estava se contorcendo todo dentro, mas a gente não tinha noção de como fazer e na internet não encontramos muitas informações que pudessem nos ajudar. E o Ernesto morreu, infelizmente, durante a madrugada. A gente passou a madrugada inteira trocando a água, vendo como ele estava, mas ele morreu, a gente não teve como socorrer. Então, se acontece isso com o meu animalzinho em casa e eu não tenho como ir ao veterinário imediatamente, qual é o procedimento que eu devo adotar? Olha, o procedimento é manter o máximo de conforto possível para esse animal. Como na espécie humana, a gente tentar manter as funções vitais do animal. Nesse caso, que não teve atendimento clínico, o seu procedimento correto era manter o animal no ambiente que ele estava, dando o maior conforto possível ao animal. É o máximo que você pode fazer, se você não tiver a presença de um veterinário, um atendimento 24 horas. Gostaria de agradecer a sua presença. Acredito que a gente tenha esclarecido muitas dúvidas do nosso público e eu espero que você de casa tenha conseguido tirar todas as suas dúvidas em relação ao tratamento do seu animalzinho. Se tiver alguma dúvida, não esquece que ainda dá tempo de mandar pra gente, a gente responde com o tempo e a gente continua por aqui, a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Estou esperando pela sua participação.